Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 8, a lição que trata sobre a lei da aliança, e vamos falar sobre a parte de quinta-feira, dia 20 de maio, aliança condicional. Quando Deus fez aliança com o seu povo, ele tinha, logicamente, um plano de que as pessoas pudessem estar entendendo os preceitos divinos e como poderiam estar, assim, utilizando esses preceitos para se aproximarem mais de Deus. A ideia divina não era, assim, tirar a liberdade do povo, mas impedir que eles se colocassem em mais problema. Por isso que a lei foi colocada dentro da aliança. Deus fez um pacto, fez uma aliança com o povo no Monte Sinai e mostrou as condições que deveriam abençoar o povo se eles fossem fiéis aos preceitos. Tudo que Deus faz nessa terra para os seres humanos tem a intenção de salvação e de felicidade para as pessoas. Deus começou isso com Adão, depois mostrou isso com Noé, depois com Abraão, depois com Isaac, com Jacó, e veio trazendo, assim, as bênçãos das promessas que estavam dentro dos pactos que Deus fez com aqueles com quem ele fez os pactos. Em todas essas situações, Deus sempre solicitou o cumprimento dos seus preceitos, seus princípios, ou da sua santa lei, como melhor podemos dizer. Ellen White, no livro Parábola de Jesus, na página 391, ela escreveu de forma inspirada o seguinte, que Cristo não diminui as exigências da sua lei. Em linguagem inconfundível, apresenta a obediência a ela como condição da vida eterna. A mesma condição requerida de Adão antes da queda. O Senhor também espera de nós hoje a mesma obediência que esperava do homem no paraíso. Obediência perfeita, justiça irrepreensível. A exigência sobre o pacto da graça é tão ampla quanto os requisitos ditados no Éden ou no Sinai. Deus quer harmonia com a lei de Deus, que é santa, justa e boa. Então, Ellen White, ela resume o que Deus deseja do ser humano. É a mesma obediência que Deus pediu para Adão para que ele tivesse. Deus pede para nós hoje também. E Cristo não diminui as exigências da sua lei, porque se Cristo diminuísse, mudaria o caráter divino. E vimos ontem que a lei representa o caráter de Deus. E diz a expressão bíblica, eu, o Senhor, não mudo. Deus não tem sombra de variação, Deus não tem mudança. Quando Deus ama é de forma incondicional. A justiça divina é justiça divina. E quando Deus nos oferece, através da graça divina, uma aliança cheia de bênção, algumas coisas foram esclarecidas para que o povo pudesse cumprir a sua lei, e foi dita a Moisés, Moisés passou para o povo. E Moisés não colocou nada de pessoal quando ele transmitiu a mensagem para o povo sobre a lei de Deus. Por isso que a lei de Deus, ela solicita que nós façamos o melhor para com Deus, para com nossos semelhantes e para conosco mesmo. Algumas pessoas, logicamente, servem a Deus, obedecem à lei de Deus, com uma intenção de barganhar com Deus aquilo que eles estão cumprindo. Quando eu estava dirigindo para uma palestra numa empresa, eu escutei no rádio um pastor de uma igreja dizendo, ou dando testemunho, que ele era no passado um Zé Ninguém, morava no Rio de Janeiro, que ele não tinha nada, e que ele leu na Bíblia que Deus não é homem para que minta, e que ele resolveu cobrar de Deus o resultado de sua obediência. Ele dizia assim, me tornei fiel dizimista, e comecei a cobrar de Deus aquilo que ele devia fazer comigo, me abençoar. Ele disse, e Deus me abençoou. E hoje sou uma pessoa famosa, uma pessoa com uma igreja poderosa. E hoje às 15h, dizia aquele pastor, vamos ter uma reunião em nossa igreja sede e vocês vão poder exigir de Deus que Ele cumpra a sua promessa em vossa vida, se você é fiel a Deus. Não é assim, não é isso que Deus está pedindo. Nós não podemos exigir nada de Deus. Aliás, a exigência não é uma lei do céu. Deus nos chama para a obediência por amor. E por amor, Ele também nos dá as suas sagradas bênçãos. Tem aqui 3 versos bíblicos que nós devemos comparar. E a pergunta número 6 é, compare, leia esses textos e compare o que existe assim em comum nesses 3 textos referente à aliança de Deus e à sua lei. Diz assim em Gênesis 18, verso 19. Deus falando sobre Abraão.
porque eu tenho escolhido o meu servo Abraão, a fim de que ele ordene a sua casa e aos seus filhos depois dele, para que eles guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que a respeito dele tem falado. Outro texto, Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão particular, peculiar, dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Outro verso, Levítico 26, verso 3. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, sereis uma nação santa, sacerdócio real. O que esses três textos têm em comum? O que ele tem em comum é que Deus solicita o cumprimento de sua santa lei, dos seus estatutos, para que as pessoas possam viver em felicidade. Quando Deus fez uma aliança com Noé, Deus deixou bem claro a necessidade de que ele cumprisse tudo o que lhe havia sido ordenado. Se Noé cumprisse, ele seria salvo, ele e toda a família dele. E se as pessoas também que ouviram, também cumprissem o que Deus estava pedindo, também se salvariam. Quando Deus solicitou a Abraão e disse: Abraão, eu quero fazer de você uma grande nação, tão somente ser perfeito e anda na minha presença. Deus estava pedindo a Abraão que ele também cumprisse os mandamentos que Deus lhe estava passando. Quando Deus trouxe Jesus a essa terra, as pessoas pensaram que Jesus estava cumprindo a lei e alguns pensavam que ele estava descumprindo. Jesus disse: eu não vim descumprir a lei, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir no sentido de dar o exemplo, para que vocês possam entender que um ser humano, quando se apega com Deus, ele consegue cumprir a lei de Deus. Foi a grande controvérsia de Lúcifer no céu, dizendo que era impossível seguir a lei de Deus. E Jesus veio provar que é possível a pessoa, o ser humano, cumprir a lei de Deus quando se apega com Deus. Deus queria que o povo de Israel reconhecesse que a obediência não deveria ser com o objetivo de obter as promessas. Eu lembro que quando a minha tia, eu tenho uma tia que faleceu há 2 anos atrás, ela queria entrar na igreja, ela disse para o meu pai: eu vou entrar na sua igreja, na igreja adventista, porque só tem gente rica. Eu passo na frente das igrejas, é só carrão bonito, então eu quero enricar também. E não é que ela pediu estudo bíblico, recebeu o estudo bíblico. Eu fui com um pastor na casa dela, ela recebeu os estudos, foi batizada, mas com a intenção de barganhar com Deus. Ela se tornou fiel, dizimista, mas por uma obrigação. Ela ia na igreja ao sábado, toda aquela meticulosidade, ela não deixava os filhos ligar a televisão no sábado. Olha, era um verdadeiro general dentro de casa. Mas ela abandonou a igreja porque ela começou a ter problemas pessoais, problemas do casamento, e ela não entendia por quê. É que quando a pessoa ela vai para Jesus, ela vai ter problemas, porque o diabo não quer perder uma alma, e vai então trazer provação na vida da pessoa. Por isso que a pessoa tem que ter firmeza em Deus, para suportar as provações. As bênçãos vêm decorrente da obediência. Ela não entendeu isso e acabou se afastando, abandonou. E disse para o meu pai: eu pensei que eu ia entrar na igreja e ficar rica, mas eu só tive problema. Meu pai disse: Jesus falou, no mundo tereis aflições. Você queria o quê? Um mar de rosa? Isso não acontece não. As bênçãos vêm, a gente tem paz no coração e vai vivendo a vida com a bênção e a paz de Deus no coração. Muitas pessoas querem, assim, servir a Deus com a intenção de que eles possam negociar com Deus depois. Senhor, eu estou sendo obediente, olha, me dá suas bênçãos. E quando as bênçãos não vêm, a pessoa então, ou as pessoas, elas se indispõem contra Deus e acham que Deus está sendo assim injusto, está castigando, e vão e abandonam o caminho. Muitas pessoas só obedecem a Deus quando as circunstâncias forçam a pessoa. Quando tem uma doença na família, quando morre alguém, quando a pessoa tem uma doença incurável, a pessoa corre para Deus. E Deus não quer isso. Algumas pessoas dizem: se você não vem por amor, vem pela dor. Deus quer sempre que a pessoa venha a Ele por amor, nunca pela dor. Mas há circunstâncias que levam a pessoa a Deus. E algumas pessoas, quando sentem o peso dos problemas, correm para Deus. Começam a obedecer de forma melhor. Havia uma senhora que morava na frente de uma escola e ela percebia que os motoristas desrespeitavam a placa de 40 por hora. Sabe o que ela fez? Pegou um secador de cabelo e ficou no portão. E quando os motoristas vinham em grande velocidade, ela apontava o secador de cabelo, os motoristas brecavam e passavam bem devagarinho na frente da escola, na frente da casa dela.
Aí ela dizia, seu danado, então você tem medo de ser multado, né? Essas pessoas só obedeciam porque ficavam com medo de uma penalização, de uma multa. Deus quer que nós obedeçamos por amor. Por amor, nós nos aproximamos dele. Nos aproximando dele, as promessas e as bênçãos vêm à nossa vida e nós louvamos ao Senhor e glorificamos o seu nome. Quem olha para a nossa vida, glorificará a Deus também. Deus abençoe, que possamos entender que a lei de Deus é condicional e as bênçãos acabam sendo condicionais à nossa obediência. Primeiro devemos amar. Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos sem medo, sem temor. Deus abençoe você. Obrigado porque nos acompanhaste no estudo dessa lição. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo estudo da lição de hoje, quinta-feira. Que o Senhor nos ensinou que a lei é condicional e as bênçãos também. Ajuda-nos, Senhor. Põe o teu Espírito em nossa vida. Ajuda-nos a vencer a natureza humana que é tão carnal. Ajuda-nos a ser melhores na sua presença, porque nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma quinta-feira feliz. Obrigado. Continue conosco aqui cada dia estudando no Facebook e também no YouTube. Que Deus abençoe você. Amém. Fica com Deus.